Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis, cidade imperial, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, cidade de Dom Pedro. E hoje é Dom Pedro II, né? E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso painel espírita Todos pela Vida. Esse painel acontece sempre no mês de setembro, né? É um painel onde nós trabalhamos as questões sobre o suicídio, né? Nesse setembro amarelo. E temos realizado várias palestras, né? Vamos realizar várias palestras. Tivemos a primeira palestra semana passada com a nossa irmã Márcia Carijó, que fez uma palestra muito bonita para todos nós aqui. E hoje nós temos o prazer de receber a nossa irmã Geisa Jordão. Ela vai conversar conosco sobre suicídio entre crianças e jovens, como saída para as dores emocionais. Um tema bastante delicado, né? Eu, que trabalhei 30 anos como professora, falou de criança, eu já fico cheia de problemas, de dificuldade, né? Porque eu trabalhei com criança há quase 30 anos, então a gente faz aquela ligação, mas é um tema muito interessante. Dia 16, semana que vem, nós teremos nossa amiga Maria Martorelli. A Maria vai falar sobre suicídio não é escolha, mas um ato de desesperança. Depois nós teremos, no dia 23, a nossa companheira Deusa Nogueira. A Deusa vai falar para a gente sobre os processos obsessivos. Na realidade, é uma pergunta, a palestra da Deusa. A pergunta é a seguinte: os processos obsessivos podem levar ao suicídio? Isso no dia 23. Deusa Nogueira é trabalhadora do Leão Denis. No dia 30, encerrando o nosso painel, teremos a nossa irmã Andressa Sabala, de Curitiba. E o tema da Andressa é: o Espiritismo nos esclarece sobre quem somos e a vida futura. Suicídio não é solução. Então, gente, antes de nós iniciarmos aqui o nosso painel com a nossa querida irmã Geisa, eu vou fazer a leitura de uma pequena página desse livro, Flores de Luz, do William Sanches. E a página escolhida diz assim: Senhor Jesus, que minhas palavras simples possam tocar o coração de quem deixou de amar. Que minhas atitudes possam educar. Que meu coração continue a amar. Que minhas mãos transmitam carinho quando algo tocar. Que a tranquilidade e o silêncio permaneçam em meu olhar. E quando eu pensar em desistir, o Senhor venha sempre me visitar, dizendo: é hora de recomeçar. Então, gente, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, nosso mestre, nosso guia, aos espíritos amigos em nossa casa. Convidamos Francisco de Assis e toda essa pleiade de espíritos que trabalham na seara do Senhor, rogando ao Pai Criador que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos encha de esperança, Senhor, mas, acima de tudo, que potencialize as nossas forças, para que assim possamos prosseguir em nossa caminhada. Senhor, dai-nos ombros fortes e força para nós podermos travar o grande combate, que é contra os nossos próprios vícios, as nossas próprias tendências. Que nós possamos, Senhor, ao fim da caminhada, como disseram, Jesus, travei o bom combate,
venci a luta, volto para o Pai. Abençoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. E nesse momento pedimos que o Senhor abençoe a nossa irmã Geisa Jordão, sua família, sua caminhada, seus bons propósitos, seu trabalho, Senhor, para que ela, como espírito imortal, possa dar mais um passo em busca do progresso, da sua libertação, e que possa, com a sua palavra evangelizada, nos ajudar enquanto estamos a caminho. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Minha amiga Geisa, você está com a palavra. Você tem até 7h30 para fazer suas considerações. Se precisar de mais um pouquinho, tá, Geisa? Pode seguir, tá? Que nós teremos muito prazer em te ouvir. Fica com Deus, que o Senhor abençoe a todos nós. Muito obrigada. É uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa casa abençoada, com esses corações. Você fez uma prece lindíssima que me emocionou, me senti muito emocionada com as suas palavras. Muito obrigada. E como você também, sou professora e muitos anos também trabalhando mais até com adolescentes, com jovens, do que com as crianças, mas trabalhei também com crianças, né? Então, esse tema é um tema difícil, não é? Se a gente pensar que até há pouco tempo não se falava sobre suicídio, não é? Nem de adultos, que dirá ainda, não é? No caso de criança e de jovens, né? Então, esse era um assunto que não se poderia jamais tocar. Mas a ciência vem nos mostrando hoje, inclusive os estudiosos, né, psiquiatras, psicólogos, a própria, né, doutrina, os espíritos vêm nos auxiliando para que a gente fale, para que a gente converse sobre isso, esclarecendo a todos por quê? Porque é um tema muito importante, não é? E que já Allan Kardec, no livro, né, no livro Obras Póstumas, onde ele tem os registros de vários textos, né, que foram recolhidos, né, principalmente pela Amélie, pelos companheiros, né, de Allan Kardec após a sua morte, e foram publicados neste livro, não é? Obras Póstumas. E no item regeneração, nós vamos encontrar uma passagem em que duas médiuns recebem, né, mensagens espirituais falando justamente do momento de transição. E que neste momento de transição haveria realmente muitas situações dramáticas, né? Suicídios, inclusive de crianças, não é? Então está lá no livro, não é? No livro Obras Póstumas. Isso nos é um alerta, não é? Porque nós estamos acompanhando muitos casos e isso traz para nós espíritas uma grande responsabilidade. O que nós podemos fazer com o nosso conhecimento? Porque estudamos, todos nós estudamos as obras básicas, estudamos as obras complementares, não é? E o que nós podemos fazer com esse estudo? Acho que essa é uma grande pergunta, porque não é? Aprendemos tanto e como auxiliar, não é? Neste caso de vital importância. Então, hoje, nós vamos buscar na Organização Mundial da Saúde, não é? Referências do que está acontecendo no mundo, porque não é só no Brasil, tá? Então, o aumento de suicídio nessa faixa etária de crianças e de jovens, essa problemática é no mundo todo. Então, o que podemos fazer diante disso? Então, a Organização Mundial da Saúde vem trazer, né, algumas reflexões para todos nós, enquanto
pais, avós, amigos, professores, né? Humanidade. E nós anotamos aqui alguns casos porque também são semelhantes aos que a Federação Espírita Brasileira divulgou, né, no seu livrete em defesa da vida. Nós vamos encontrar as mesmas recomendações, não é? Então, nós vamos ter os fatores psicológicos no topo, os fatores biológicos, fatores sociais e culturais, o uso excessivo das tecnologias. Então, tudo isso é um alerta para nós, não é? Nos jovens de 15 a 29 anos, a causa maior, não é, de morte por suicídio, né, eles estão envolvidos com álcool, né, com as substâncias psicoativas, não é? E as próprias dores da alma, né? Então, como hoje nós vamos refletir um pouco, o que leva uma criança, um jovem, escolher o suicídio para fugir das suas dores, né? Do seu sofrimento. E a gente pensa, que sofrimentos esses jovens podem estar abraçando? Podem ter em seus corações? Será que essas dores, essas emoções são muito diferentes das nossas? Não é? Então a gente pensa sobre isso. Nesse livro maravilhoso, As Dores da Alma, não é? Do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, ele seleciona, né, as dores da alma, as mais, vamos dizer assim, que se destacam mais. E a gente pensa no que ele fez aqui, em Hamed, né, traz para a gente, porque nós podemos também associar essas dores da alma às dores que as crianças e os adolescentes, os jovens passam, né? Então ele cita aqui crueldade, olha só, orgulho, irresponsabilidade, crítica, né? Ilusão, medo, preocupação, vício, solidão, culpa, mágoa, egoísmo, baixa estima. Eu acho que esse eu destacaria como sendo uma causa importante a ser analisada, né? A baixa estima, o que leva, né, uma pessoa a ter essa baixa estima, rigidez, ansiedade, perda, não é? Repressão, que também é um fato que nós devemos refletir, é a repressão, a dependência, não é? Que seria uma questão, né, também de fuga. Muito bem. Pensando nesses casos que nós estamos observando que Hamed nos traz, hoje, nossas crianças são mais sensíveis, por incrível que pareça. Pode ter a ver com a educação que recebe em casa? Pode. Pode ter a ver com a criação? Pode. Mas tem também um componente diferenciado. Por quê? Se estamos tendo a oportunidade de reencarnar neste momento de mundo de expiações e provas, como está no Evangelho, e que nós estamos vivendo um momento de transição planetária, muitos de nós, enquanto crianças e jovens, trazemos também graves problemas das vidas pregressas. Esse é um ponto. Trazemos. Então, muitas crianças bem novas já sentem a solidão, já sentem as dificuldades de relacionamento, trazem já certas patologias,
Outras crianças que até uma certa idade é tranquila, de repente muda o seu comportamento, começa a apresentar certos distúrbios. Então, nós estamos na observação enquanto adultos, precisamos observar as nossas crianças e jovens e sem medo, porque se precisamos tomar atitudes, levar a criança ao médico, a um psicólogo, a um psiquiatra, conversar na escola, observar o que está acontecendo com uma criança, com uma jovem, um adolescente, que muda o seu comportamento. Então, crianças que antes conversavam, sorriam, brincavam, interagiam, começam a ficar mais apagadas, mais tristes, quietas. Jovens, adolescentes que tinham mais amizades, que tinham mais atividades, de repente não querem mais, começam a se isolar, mudam a sua alimentação, comem menos, começam a apresentar esses distúrbios. Os pais precisam estar atentos porque são os mais próximos, mas às vezes os avós são os mais próximos, os tios são os mais próximos, aquele que cuida é o mais próximo. E é preciso ter muita atenção. Por quê? Os psicólogos, médicos, dentro da minha formação, eu também tenho a formação de psicopedagoga. E a gente observa também essa questão do aprendizado, das dificuldades escolares. Tudo isso, o professor também tem que estar atento, porque tem que somar escola, família, tem que somar. Porque os sinais aparecem. É muito raro um caso de suicídio que não haja alguma informação antes. Muito difícil. Normalmente, há sinais. Há sinais. A doutrina espírita nos auxilia muito. Primeiro, pela prece. A família que percebe alguma diferença nos seus filhos, nos seus netos, nos seus pequenos, já começa com a prece. A prece é uma bênção, é muito importante essa prece. Para os responsáveis e para as crianças e jovens também. Às vezes, a criança, o jovem não querem saber da prece. Oh, vamos orar por eles. Vamos orar com eles. Ainda que a gente não pronuncie alto. Não precisa pronunciar alto, não é? Podemos estar com eles e emitindo as vibrações de amor, de saúde. Então, esta presença, não é, amiga dos pais é fundamental. Nós vimos aqui a repressão que Hamed coloca, que também é muito perigosa, não é? Como quando reprimimos muito e exigimos muito daquela criança, daquele jovem, exigimos mais do que ele pode dar, há uma fuga também. Como eu vou apresentar uma nota vermelha aos meus pais que cobram de mim uma excelência? Como eu vou apresentar? Não é? Como eu vou lidar com as inseguranças de um relacionamento? Porque os jovens também têm suas ilusões, que aquele relacionamento inicial vai ser para sempre. Que podemos fazer, meus irmãos? Falar de vida. Essa é uma proposta da doutrina espírita, falar da vida, da beleza da vida, mostrar como é importante viver, como é importante ter aquela criança na família, aquele jovem, promover paz,
passeios, promover coisas saudáveis, alegrias. É importante chamar a atenção? Não vamos ser coniventes com o que está errado. Mas como nós falamos com esse jovem, com essa criança, com esse adolescente? Qual é o nosso tom de voz? Qual é a força magnética que a gente emprega na nossa fala ou no nosso pensamento? Porque pensamento é força. Pensamento constrói, pensamento destrói. Então, nós temos que vigiar a nossa fala com esta criança. Porque se ela já sofre uma espécie de bullying, que hoje, infelizmente, já saiu da escola, porque antigamente era quase um reduto de escola, mas hoje está na internet, nas redes sociais, está em todos os lugares, né? E isso é constrangedor, constrangedor. Mas nós já estamos sabendo desses acontecimentos. A melhor forma é a gente se aproximar do nosso filho. Corrigir o que está errado? Sim, é educar. Chamar a atenção é educar. Faz parte da educação. Mas é preciso ficar do lado dele, do lado dela. É preciso. É preciso que essa criança, esse jovem, esse adolescente sinta o amor dos pais, dos familiares. É importante ser parceiro. Meu filho, o que você fez, minha filha, o que você fez não está correto. Mas eu sou sua mãe, sou seu pai, sou seu responsável, eu quero te ajudar, eu estou do seu lado. Conta comigo, mas vamos acertar essa situação. Fala comigo, dá esse espaço. O que o CVV faz? Ele se propõe a ouvir, né? Falar é a melhor opção, é a campanha contra o suicídio. Então, é preciso que eles falem, que a gente envolva numa atmosfera de amor, de carinho. Fala, o que eu posso te ajudar? Por que aconteceu isso? Como é que você gostaria, não é, que fosse? O que você pensa? O que nós podemos fazer? É ser parceiro. Isso, gente, sério, funciona. 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 Porque todos nós, né, temos filhos, né? E muitos filhos, eles trazem também as suas dificuldades, hoje mesmo estando adultos, mas nos lembramos, quando crianças, das suas dificuldades no relacionamento, na escola. Mas eles não tinham tantos apelos como hoje. E assim mesmo, não é? Enfrentaram muitos desafios. Como eles superaram? Como? Pelo nosso amor, por uma força íntima que eles foram desenvolvendo, não é? Pela evangelização. Então, hoje, nossas crianças precisam também, e muito mais ainda, da evangelização. Olha, isso é bem conhecido, tá? Eu até marquei aqui porque eu assisti uma entrevista no YouTube do Gabriel Valege. Talvez vocês conheçam, né? Eles fazem parte de um grupo, né, da Federação Espírita do Espírito Santo, e nos encontros das mocidades, eles fazem aqueles encontros das mocidades, e os temas, né, trabalhados, eles sempre depois recebiam mensagens espirituais, cartas psicografadas. E eles lançaram um livro em 2013, que é Juventude Interrompida. Juventude Interrompida. Este livro de 2013, ele está esgotado, não há mais. Então, o Gabriel Valejo, ele vai dizer na entrevista que ele e a equipe, eles decidiram, então, editar um segundo livro, Juventude Interrompida,
com 24 cartas, né, recebidas por meio da psicografia de jovens, né, no mundo espiritual que tiveram a juventude interrompida. Então, eles vêm dar seus exemplos e seu estímulo àqueles que estão encarnados para que vençam, não é, os desafios da vida, porque os desafios, eles vêm. Então, acho que as nossas crianças, nossos jovens, eles precisam saber que os desafios da vida vêm para todos, não só para eles, mas para todos. Então, eles lançaram agora em 2022, tá? Uma nova edição, já com algumas colocações atualizadas dos próprios autores, que são vários autores, né? E é o Rossandro Kisler que faz, né, o prefácio do livro, que é um psicólogo bem conhecido, né? Então, ali você vai ter casos dos jovens que desencarnaram por acidente, por drogas, por álcool, pelo suicídio, não é? E 3 jovens que desencarnaram no tempo certo mesmo. São 24 cartas, 3 desencarnaram no tempo certo, eles tinham aquele tempo de vida mesmo. Então, é um livro, não é, que é bastante comentado, Juventude Interrompida, e que pode nos servir, não é, de apoio, né, para a evangelização, né, dos jovens, dos adolescentes, né? Então, voltando aqui à nossa compreensão do trabalho da evangelização, porque esse é um trabalho, né, da evangelização da infância, da juventude, da mocidade, onde os evangelizadores se dedicam muito também para auxiliar, não é, esses jovens, mostrando essa nova realidade da vida, não é? E nós temos aqui algumas colocações que vão nos ajudar a enfrentar este problema, tá? Então, primeiramente, as cobranças exageradas precisam ser revisadas. Revisadas. Nada de cobranças exageradas. Mas as cobranças normais, onde a gente cobra daquele jovem, daquela aluna, o seu trabalho, a sua colaboração em casa. A sua colaboração em casa, arrumar a sua cama, a criança guardar seus brinquedos, né? Ajudar em algumas tarefas, não é? Fazer um bolo, um doce, ajudar. Então, dar a eles, desde cedo, pequenas atividades. Eles gostam, né? Então, a gente vê, não é, a nossa responsabilidade também na escola, não é? Em ajudar aquela criança a guardar um materialzinho dela. Ela guarda o material, ela vai lá, sabe onde coloca a mochila, sabe onde coloca as coisinhas e tal. Isso, a gente pensa assim, isso é uma coisa pequena. Não, gente, isso é um preparo para o trabalho. Então, aquelas cobranças exageradas não funcionam mais. Causam revolta, causam conflitos familiares, discussões, agressões. Então, que a gente consiga, né, dar uma olhada se nós estamos nessa situação. Maus tratos, maus tratos. Quantas crianças e jovens ainda apanham, sofrem, né, agressões, maus tratos. Então, às vezes a violência está dentro de casa, não está só na rua, está em casa também, né? Então, que a gente consiga repensar nas nossas atitudes, não é? Diante das crianças, porque quando elas são mais frágeis, elas são mais suscetíveis de fuga, não é? De sair em busca de algo melhor,
Diz Divaldo Franco que quem comete o suicídio, na verdade, não quer morrer, quer se livrar daquela dor, quer se livrar daquele problema e não daquela dor, não quer ficar com aquilo, quer se livrar e não porque não quer mais viver. Um grande engano, né? Durante mais, acho que uns 14 anos, nós dirigimos um grupo de estudos do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira. E olha, confesso a vocês, como todos nós aprendemos. Como todos nós aprendemos. Então, pode ser um livro difícil para uma criança ler, para um jovem, né? Porque é muito grande, tem muitas nuances, né? Mas para nós adultos, enquanto pais responsáveis, a leitura é muito importante, né? Mas aprendemos muito. Por quê? Sabemos que há um momento, né, de retorno pelas vias do suicídio que há uma dor intensa, né? Pode ser pelo arrependimento, como há testemunhos, né, daqueles que buscaram o suicídio, mas logo já se arrependeram, mas, né, infelizmente cometeram, não é? E nós temos vários registros. Mas o que nós sabemos, né? Que a carga energética que o espírito leva, porque ele estava encarnado, e ele tinha um reservatório de fluidos. Então, está logo no início do livro Memórias de um Suicida. Essa carga energética que o espírito carrega é o que lhe causa muita dor. Porque nos adultos, não é? Que ele ainda teria muito tempo de vida, nos jovens. E os espíritos auxiliam muito, hein? Os mensageiros, os espíritos, né? Os trabalhadores de Maria de Nazaré, que é o espírito encarregado desse socorro aos nossos irmãos suicidas, é a irmã, nossa mãe, mãe Maria de Nazaré. Então, essa carga energética, os espíritos auxiliam para que essa carga energética seja aliviada, mas às vezes é muito complexo essa retirada, mesmo os espíritos auxiliando bastante. Então, isso é um período de dor, não é? Para aquele que parte. Mas também está no livro dos Espíritos que o louco que comete o suicídio não sabe o que faz. Então, eu imagino isso para também a criança, que não sabe o que faz. Se uma criança comete um suicídio, ela não sabe, ela ainda não tem o alcance do ato, ela quer fugir do problema, mas ela ainda não sabe, ela vai, segundo os estudiosos, os psiquiatras, na Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a criança vai realmente por impulso. E muitos adolescentes por impulso. Não porque premeditou, raciocinou, como muitos adultos, né? Como muitos, até jovens mesmo, premeditam, fazem carta, fazem essas coisas, aí é bem mais difícil, não é? E o impulso, né? É como o louco, está no Evangelho, não sabe o que faz, né? Faz no impulso. Então, nós sabemos que cada caso é um caso, mas nós desejamos muito é que não haja mais casos, né? Isso que a gente deseja, né? Que a gente tenha a oportunidade de trabalhar com Cristo, de trabalhar com os espíritos amigos, de fazer o nosso melhor para que não ocorra mais, não é? Esse
trauma, né? Essa dor, porque também é uma dor muito grande para a família, né? Por isso que a gente tem que falar de vida. Terminou com o namorado, terminou com a namorada, há muita vida pela frente, outros amores virão, outras oportunidades virão, não é? Desencarnou algum amigo, ele vai retornar para uma nova existência. A vida continua, nós temos que falar de vida, falar de amor, de esperança. Está sofrendo porque não foi bem na escola? Vamos ajudar, vamos colocar um professor particular, vamos lá conversar com a professora, vamos conversar com a coordenadora, vamos dizer como é que nós podemos ajudar nosso filho, nossa filha, não é? O que que nós podemos fazer? Meu filho, o que que você precisa? Minha filha, o que que você precisa para que a gente possa, né, ajudar? Repetiu de ano? E daí, não é? Repetiu, a gente não repete tantas encarnações. Quantas encarnações a gente repete? Não é? Retrogradar a gente não retrograda, já sabemos. Mas ficar ali no meio, sem avançar, a gente fica porque a gente tem que fazer diferente, não é? Então, perdeu o ano, vai. Aquilo foi aprendizado. Vamos de novo. Vai fazer de novo, agora vai ser melhor. Vai fazer vida, vida, falar de vida, né? Esqueceu tal coisa. Ah, depois a gente vê como é que fica. Vamos ver se a gente lembra, a gente vai fazer melhor. Vamos conversar sobre isso, abrir o espaço para a conversação, não é? Abrir espaço, porque ninguém está livre das tentações, né? Orar e vigiar constantemente. Então, os espíritos nos alertam. Quando nós temos um caso, né, na família ou de amigos que a gente pode ajudar, o que nós recomendamos? Nome na caixinha de orações. É um passo. Encaminhar o nome para a mesa mediúnica. Outro passo. Por quê? Porque as crianças ainda são muito suscetíveis, como os jovens, das influências espirituais. Hoje estamos falando especialmente das crianças e dos jovens, né? As influências espirituais, os obsessores, esses irmãos que precisam da nossa prece. Eles precisam. Tanto quanto a criança e o jovem que são obsidiados precisam das nossas preces, como os obsessores também. Porque quando eles são iluminados, quando eles são, não é, acolhidos, eles refletem no que estão fazendo e deixam, abandonam aquele a quem eles estavam perseguindo. Então, isso é fundamental. São orientações dos espíritos para nós. Então, o nome na mesa virtude. Levar para assistir às palestras, às reuniões públicas. Prece no lar. Ah, mas eles não querem nada disso. Acontece. Isso foi uma médium maravilhosa que me deu essa dica e eu passo sempre que posso. Quando o filho está dormindo, a filha, a criança, ora do lado e fala o que você deseja, com amor, com amor. Dá força para ele, fala de Jesus, fala das delícias do Evangelho, conversa calmamente. Por quê? O espírito está desperto, quem dorme é o corpo. O espírito está desperto. Para que esse espírito
não vá para lugares indesejados, mas que ele vá para lugares onde possa estudar, aprender, se encontrar com os amigos espirituais, não é? Olha que passagem linda que está no livro O Evangelho de Chico Xavier, né? Do Carlos Bacelli. Nós achamos sempre coisas muito ricas, não é? Em nosso amado Chico. Então, Chico, isso são itens, né? 118. E ele diz o seguinte: os espíritos acham que a medicina é uma ciência que nos foi concedida pela providência divina, para que os males orgânicos sejam aliviados ou curados. Nós sabemos que a medicina está evoluindo cada vez mais para a medicina psicossomática. Olha isso. Compreendendo a importância da mente sobre a nossa vida orgânica. Então, veja, a nossa mente, a nossa vida orgânica. Mente enferma, corpo enfermo. Então, a gente sabe que é preciso que essa mente não fique sobrecarregada, não se sinta angustiada, ansiosa. Olha, que Chico diz. E os espíritos amigos admitem que esse progresso da ciência médica neste setor, na área psicossomática, caminha para uma amplitude cada vez maior. E não é o que está acontecendo hoje? Hoje, quantos estudiosos espíritas, não é? Nós temos a medicina espiritual, nós temos os tratamentos espirituais. Quantos jovens chegam para nós com ideação suicida? Ele chega. Como nós acolhemos esse jovem? Como? Porque a criança não sabe verbalizar isso, ela não vai falar. Ela não sabe. Ela nem sabe o que está, né, acontecendo. Os pais vão falar. Mas o jovem fala. Então, esse jovem, quando ele chega com essa ideação suicida, como ele é acolhido? Nós vamos dar um abraço. Nós vamos dizer, seja bem-vindo. Você está no lugar certo, na casa certa. Veio para o tratamento espiritual? Que bênção! E a gente acompanha 4, 5, 6 semanas de tratamento, está diferente, já com um sorriso, mais alegre, enxergando outras possibilidades, porque falamos de vida, da alegria de viver, de encontrar uma coisa que dê prazer para fazer, de caminhar, de olhar a natureza, de apreciar a beleza que Deus nos concede todos os dias nessa natureza tão rica. E continua o Chico Xavier. Os espíritos nos ensinam a valorizar cada vez mais a influência da oração em nossos processos de cura. Que cura nós queremos? O que é que nós desejamos? A cura dos filhos, a cura dos netos, dos amigos, a cura mental, psicológica, física. Nós queremos, desejamos, mesmo sabendo que os desafios, eles continuam, não é? Mormente, quando estejamos sob impactos emocionais muito fortes, que podem determinar a eclosão de muita moléstia obscura. Então, precisamos evitar,
na criança e no jovem esses impactos emocionais muito fortes, cobranças exageradas, aquelas falas que não acrescentam nada. Ah, você não faz nada certo, né? Você só complica, você não entende nada. É o contrário, meu filho, eu sei que você é capaz de fazer certo. Pensa bem que você dá conta. Minha filha, pensa bem, você é uma menina maravilhosa, você tem um coração incrível, a gente tem que perdoar, a gente tem que seguir em frente. Autovalorização. Porque quem tem baixa estima não tem a autovalorização. Nossas crianças, jovens, precisam da autovalorização, né? O que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar. É preciso. Alerta, né? Então, nós precisamos evitar esses impactos emocionais muito fortes para uma criança, para um adolescente, pela nossa fala, como se nós, né, fôssemos os donos da verdade, não é? Então, os pais, avós, professores, precisamos moderar a nossa fala, né? Precisamos de evangelização, né? Então, evangelizar-se, né? Para evangelizar. Mas, ao mesmo tempo, os amigos espirituais consideram que, com a permissão da providência divina, a ciência de curar, professada pelos homens, adquiriu inimaginável adiantamento, com pesquisas de amplo sucesso, que nós não podemos menosprezar. Então, veja que tanta medicina avançou no seu campo de tratamento físico das doenças físicas, orgânicas, como está avançando a cada dia nas doenças psicossomáticas mentais. Então, isso para nós, né, já é a providência divina, nos mostrando que nós também temos que acompanhar, não é? A evolução desses amigos, desses benfeitores espirituais que nos convidam, não é? A esse trabalho. E Chico continua aqui fazendo uma reflexão para a gente, com essas palavras, né, encontrar, né, caminhos para ajudar. Veja o que ele diz: desencarnar, né, fora da hora, apressar, desencarnar para quê? Para quê? Para entrar outra vez na fila, pleiteando um novo corpo no mundo? Gente, olha, que verdade! Porque nós vamos retornar à parte espiritual, vamos retornar ao plano físico. Tal é a lei. Reencarnar, reencarnar, retornar, essa é a lei. Então, nós vamos voltar pleiteando um novo corpo no mundo. É muito difícil ser criança. O período infantil é uma espécie de doença para o espírito, porque o espírito quer passar rapidinho por esse período, não é? Até que o espírito se reencontre consigo mesmo. Então, veja bem, já se passaram 18, 20 anos. A criança está à mercê das circunstâncias. Vejam, né, a criança. É inocente,
A gente fala muita coisa, a gente corrige, bate, faz isso, faz aquilo, mas a criança está à mercê das circunstâncias, não é? Então ela vai amadurecendo aos poucos, mas o que que ela vai levando? O que que ela vai levar para o seu mundo jovem, adulto? Então, meus queridos amigos, que a gente possa amadurecer em nós o Evangelho de Jesus, porque ele também tem que estar dentro de nós. Amar os filhos, perdoar os filhos. Quantas vezes? 70? Não. 70 vezes? 7 vezes? E olha lá, né? Perdoar sempre, constantemente. Porque eles vão fazer as malcriações deles. Vão fazer. Como nós fizemos também. Não é não? Então, Chico vem nos trazer esse alerta, essa ajuda, né, para que a gente pense, né, nessa criança, né? E ele também vem nos dar uma dica, né, no caso da depressão, porque hoje os psicólogos, os psiquiatras também diagnosticam crianças e jovens com depressão. A gente não escutava isso muito, né? Mas agora a gente está escutando bastante. E olha o que o Chico vai dizer, né? Quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Olha, oferecer, né? Um sorvete. Vamos tomar um sorvete? Vamos sair para bater um papinho? Ah, vamos dar uma volta? Uma coisa, um convite. Nada de papos profundos, nada. É um sorvete, é uma pipoca, é um só conversar, não é? Faça qualquer coisa, ore, tenha confiança em Deus. Não pense em morrer, porque nós precisamos da vida. A gente lutou muito para reencarnar. A vida está em toda parte. Não podemos ficar tristes com os nossos problemas. Olha, ensinar isso a uma criança, ensinar isso a um jovem que ganham. Olha, não podemos ficar tristes com os nossos problemas. Todo mundo tem. Nós vamos resolver. Se não resolver agora, a gente vai resolver daqui a pouco, não é? Somos filhos de Deus e estamos melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Olha, né? Que coisa linda, né? Então, precisamos, né, ter coragem para superar os nossos desafios de todos os dias. É fácil? Não, não é. Nós que trabalhamos na casa espírita, quantas vezes recebemos, né? Pais, mães sofridos, porque o filho, a filha partiu por essa forma, né? E a gente abraça, como o Chico Xavier dizia, né? Não, ele não sabia como consolar as mães, né? Cujos filhos retornaram em tenra idade. Ele não sabia como, ele abraçava e chorava com elas. Chorava com elas, né? Então, que a gente não julgue jamais, que a gente respeite, tenhamos respeito àqueles que cometeram, ainda que muito nos doa, devemos respeitar. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos de caminhada. Se hoje nós estamos compreendendo melhor a doutrina espírita, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, né? Em vidas pregressas, já passamos por esses caminhos, né? Então, que a gente tenha compreensão, que a gente possa orar por esses pais, por essas mães, né? Falando da vida, que seus filhos vivem e que são amparados, que eles vão receber no momento certo
todo bem, tudo, que a gente, como diz Divaldo, que a gente possa fazer tudo por eles, pelo bem deles, não é? Então, que a gente possa fazer o melhor, né, por eles. Fez uma doação, faz uma doação em nome deles. Ajudou alguém, ajuda em nome deles, né? Então, faça coisas em nome deles, né? Para que eles recebam, né, todo esse carinho, né? Para que eles recebam, porque aqueles que partiram, eles terão novas oportunidades. Mas na fase, né, que se segue, eles precisam muito das orações, das vibrações carinhosas, do estímulo, que busquem a Jesus, né? Então, nós sabemos que a misericórdia do Pai, também Dr. Bezerra de Menezes é que nos diz isso. A misericórdia do Pai é infinitamente maior do que os nossos desatinos, né? Então, suicídio é um desatino, né? E nós desejamos, né, que isso diminua, que a Organização Mundial da Saúde apresente no seu próximo estudo uma diminuição desses casos, né? Uma diminuição. Se estamos na doutrina espírita, a gente tem muito a oferecer, porque a gente está estudando bastante. Isso tem que nos auxiliar na vida prática. Não é para a gente levar com a gente, é para a vida prática. E que a gente coloque, né, no nosso dia a dia, em todas as nossas tarefas, em todas as nossas atividades, esse conhecimento que a doutrina espírita vem trazer para todos nós. E que a gente busque na oração o amparo, a assistência para os pais, para nós, para esses jovens, para as crianças, para que eles não tenham necessidade de fugir das suas dores, das suas lutas, né? Que eles não tenham, que eles não sintam mais essa necessidade, não é, de abandonar tudo. Então, a nossa fala é muito importante, o nosso pensamento, a nossa presença é muito importante, sem condenar, sem julgar, educar. Educar, mas nós precisamos também estar educados no amor de Jesus para educar. Então, nós também precisamos cuidar, né, desta nossa evangelização para que a gente possa levar o melhor, né? E vamos encerrar o nosso estudo com uma passagem do nosso amado Dr. Bezerra de Menezes, que eu tenho certeza é um grande trabalhador junto a Dona Ivone Pereira, a quem também rogamos sempre o seu auxílio. E a Dona Ivone, viu, ela é tão especial que naquele livro A Luz do Consolador, na sua autobiografia, que foi publicada no Reformador, depois, né, foi colocada nesse livro, A Luz do Consolador. Então, a Dona Ivone, ela dizia que ela promovia curas só pela prece. Gente, olha que bênção! E Jesus nos disse, né? Vocês podem fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então, que a gente possa acreditar também nesse potencial que nós temos de ajuda. E como Dona Ivone, que curava, que auxiliava muitos enfermos somente pela prece. E ela que foi uma grande, grande, incansável trabalhadora de auxílio aos suicidas e, com certeza, no mundo espiritual, continua a sua tarefa. E o Dr. Bezerra com ela. Então, vamos encerrar com esta prece. Está com esses ensinamentos, está no livro Apelos Cristãos. Cada noite,
consagremos alguns momentos à oração. Momentos esses de que se valerão os amigos espirituais que nos amparam a fim de insuflar-nos novas forças para o desempenho de nossas tarefas. Reanimemo-nos e guardemos o bom ânimo, na certeza de que a fé viva em Deus é luz que nos auxilia a dissipar todas as sombras. Muita paz, meus amigos, que Jesus abençoe a todos e Maria de Nazaré estenda as suas bênçãos gloriosas sobre nossas crianças e jovens. Muita paz. Muito obrigado, minha amiga, por essa linda palestra, esse tema tão rico, tão importante para todos nós, que possamos realmente fazer esse trabalho, porque são muitos os jovens e as muitas crianças que necessitam. E hoje, como você disse, né, a situação é diferente de alguns anos atrás, quando éramos jovens, ou quando nossos filhos, pelo menos os meus, já têm 40 anos, eram jovens, mas temos nossos netos de 10, 12 anos, que sofrem uma pressão muito grande. Então, que nós possamos trabalhar na seara do Senhor para auxiliar esses espíritos que estão passando por esse período da infância, e que ainda é muito longo para alguns, né? Para que eles possam ter uma adolescência, uma maturidade mais saudável, mais equilibrada e possam cumprir com as suas missões. Muito obrigado, que Deus te abençoe, aceite o nosso abraço, o abraço da Casa de Francisco e um beijo no seu coração, minha irmã. Obrigada. Muita paz e muita Muito luz. obrigada. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso trabalho, essa linda palestra, esse tema tão importante para todos nós, espíritos imortais. Lembrando que semana que vem, dia 16, nossa irmã Maria Martorelli estará conosco para falar sobre o tema Suicídio não é escolha, mas um ato de desesperança. Então, que todos possam estar conosco para conversar um pouquinho mais. Então, encerrando a nossa noite, eu vou pedir para a nossa irmã Verinha. Verinha, faz a nossa prece de agradecimento, minha irmã. Faço sim, Rose. Eu estava ouvindo, né, atentamente, como todos nós, e a gente aprende tanto, a gente ganha tanto, a gente consegue tanta informação, e a doutrina nos fortalece tanto. Então, eu estava pensando, né, eu tinha quase certeza que você ia me chamar para fazer a prece. E eu já estava pensando em convidar todos vocês para falarem comigo, para recitarem comigo, para meditarem comigo a oração de São Francisco, porque nesse momento é o que a gente está pedindo, né? O que a nossa irmã nos colocou nessa explanação dela, é que a gente tem que estar atento. Então, a gente precisa, né, pedir a Deus que a gente consiga ser esse instrumento, né, de paz. Então, vamos falar juntos a oração de São Francisco? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Vamos rezar juntos? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Vamos? Dúvida. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Desespero, Onde houver desespero, que eu leve que leve a esperança. esperança. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar
que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. ser amado. Pois é dando Pois que é dando que recebemos. se recebe, é consolando que se é consolado, e é morrendo que se vive para a vida Vive para a vida eterna. eterna. Então, que possamos ser esse instrumento útil e dócil da seara do Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã, pela sua prece, obrigado a todos vocês que estiveram conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mantenha fortes, é o que pedimos ao Senhor, ombros fortes para prosseguirmos da nossa caminhada até o final, assim, até que o Senhor Pai, Criador, nos convide de volta à casa paterna. Então, olha, um beijo. Atentos a Beijo. isso. Vamos esperar que o Senhor nos convide a retornar para casa. Nada de precipitações. Vamos até o fim da jornada, né? Esperando o dia que o Senhor nos chamará de volta. Esse é o caminho, para isso estamos aqui. Então, gente, ó, um beijo para todos. Um beijo, gratidão à nossa palestrante, maravilha. Tá bom? Beijo Obrigada. a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Verinha, pela prece também maravilhosa. Geisa, Boa noite, gente. Boa noite, Tchau. querido. Boa noite, Rose. Boa noite a Boa todos. noite. Beijo. Boa noite. um destaque para todos.